Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos desvendar um mistério imunológico verdadeiramente fascinante. Sabemos muito bem que o sistema imune reage a infecções, certo? Mas a ciência descobriu algo incrível. Indivíduos perfeitamente saudáveis exibem estados de prontidão imunológica surpreendentemente diferentes. Vamos explorar como as bactérias que vivem dentro de nós operam como um verdadeiro mostrador oculto, controlando nosso termostato interno. Isso nos leva à grande questão que orienta a nossa jornada científica. Por que essa linha de base varia tão drasticamente? A genética por si só simplesmente não consegue explicar toda essa diferença. Então, deve haver uma espécie de marcha lenta oculta, guiada pelo nosso ambiente, ditando exatamente como o corpo se prepara para ameaças invisíveis antes mesmo delas aparecerem. Bom, para encontrar a resposta, os pesquisadores foram a fundo com a coorte chamada imunomicrobioma. E olha, não é apenas o número de 110 participantes perfeitamente saudáveis que impressiona aqui, mas a magnitude multiômica de toda a investigação. Foi um esforço incrivelmente abrangente para mapear as complexidades biológicas de cada indivíduo no seu estado de saúde natural, totalmente livre de infecções ativas. É como um verdadeiro raio-x da nossa biologia em paz. Para investigar essa montanha colossal de dados, o nosso roteiro hoje tem 5 etapas rápidas. 1. O mistério imunológico humano. 2. Dois principais eixos imunológicos. 3. A conexão do microbioma. 4. Células imunes em ação. E, por fim, 5. Por que os pontos de ajuste imunológico importam. Vamos mergulhar nisso. Começando pelo número 1, o mistério imunológico humano, mapeando o estado basal. O grande desafio da pesquisa foi justamente conseguir mapear esse estado de paz biológico. Isso exige um detalhamento metodológico gigantesco, monitorando dezenas de variáveis imunes e metabólicas em repouso, tudo ao mesmo tempo. E a solução veio através de uma abordagem dupla brilhante: a integração de perfis imunológicos celulares do sangue com dados genômicos profundos extraídos de amostras de fezes. Ao conectar as células de defesa circulantes com o genoma do microbioma intestinal, a equipe conseguiu rastrear as pistas químicas que viajam de um sistema direto para o outro. É basicamente juntar as peças de um quebra-cabeça imenso e invisível. Avançando para a parte 2, dois principais eixos imunológicos descobrindo os padrões. Com todos esses dados em mãos, a análise computacional avançada filtrou o ruído e revelou dois caminhos principais que explicam a maior parte de toda a variação imunológica encontrada no estudo. E bem no centro dessa variação está ele, o interferon. Mas veja bem, mais do que um simples alarme de incêndio que toca na hora do perigo, o interferon funciona literalmente como o termostato contínuo do nosso corpo. Níveis basais bem sutis dessa proteína garantem que as células permaneçam em um estado de vigilância tônica, super prontas para agir, mesmo na total ausência de invasores. O modelo dividiu toda essa atividade em duas categorias principais. De um lado, temos a variação imune independente, ou IEV, que representa os fatores genéticos puros, sem nenhuma relação com o intestino. Do outro lado, a grande sacada, a variação concomitante imunomicrobioma, a IMCV. Aqui, a atividade basal do interferon anda de mãos dadas com a composição do nosso microbioma. É a prova matemática definitiva de que é o intestino quem ajuda a girar esse mostrador do sistema imune. O que nos leva diretamente à parte 3, a conexão do microbioma, os mensageiros químicos do intestino. Vamos focar agora na química desse processo. Afinal, como é que as bactérias lá no fundo do trato digestivo conseguem alterar o comportamento das células no nosso sangue? A resposta está nos mensageiros microscópicos. Acontece que os micróbios intestinais trabalham guro produzindo metabólitos vitais. Estamos falando de ácidos graxos de cadeia curta, como acetato e butirato, poliaminas, como a ornitina, ácidos biliares primários e até pedacinhos estruturais da parede bacteriana. Tudo isso atua como chaves químicas que cruzam as barreiras do corpo, entram na corrente sanguínea e ajustam ativamente a temperatura daquele termostato imunológico. Fantástico, não é? Agora, o que é realmente interessante quando olhamos para a integração de todas essas informações é o trajeto claro que se forma. As moléculas derivadas do microbioma atravessam a barreira digestiva, encontram o sangue e interagem diretamente com as citocinas circulantes. E é isso que resulta nas assinaturas genéticas ligadas ao interferon que os cientistas detectaram. Trata-se de uma coreografia silenciosa e absolutamente perfeita entre sistemas diferentes. Chegamos então à parte 4, células imunes em ação, as assinaturas celulares.
Mudando a nossa lente agora das moléculas para as próprias células de defesa, podemos ver fisicamente o impacto celular dessas conversas químicas com o intestino. E a resposta celular revela uma transformação impressionante. Em pessoas com uma alta conexão imune-microbioma, os monócitos deixam de ser simples patrulheiros de rua e tornam-se forças hipervigilantes, exibindo uma alta expressão de um marcador chamado Siglec-1. As células T de memória também saem do repouso direto para um estado ativado. Mas, olha que curioso, apesar dessa alta prontidão para o combate, a inflamação bruta geral ligada a marcadores como TNF-alfa na verdade diminui. É uma imunidade incrivelmente refinada e inteligente. Esse mapeamento estrutural altamente detalhado que os cientistas fizeram das populações celulares ilustra o nosso conceito central com total clareza. O panorama imunológico, quer dizer, o formato e a disposição exata das nossas defesas, é quase literalmente esculpido por essas respostas tônicas constantes ao interferon. É como se nosso corpo fosse um ecossistema complexo, onde o microbioma atua pacientemente como um jardineiro invisível. E vamos para a nossa parte final, a 5. Porque os pontos de ajuste imunológico importam, o futuro da medicina. Afinal, como esses detalhes microscópicos todos afetam a saúde humana no mundo real? Bom, essas descobertas não são apenas teóricas. Elas são a base para mudanças práticas e muito urgentes na forma como pensamos a abordagem clínica. No fim das contas, tudo se resume a uma cascata de 3 passos essenciais. Primeiro, o microbioma calibra o ponto de ajuste inicial, determinando se o sistema vai ficar mais adormecido ou superalerta. E é exatamente isso que explica clinicamente por que algumas pessoas reagem de forma tão robusta e protetora a vacinas, como a da gripe, enquanto outras não têm a mesma sorte. As células hipervigilantes simplesmente processam o estímulo da vacina com muito mais rapidez e eficiência. Mas os dados vão muito além de vacinas e alcançam também o tratamento de doenças graves, como o câncer de pulmão de células não pequenas. A análise revelou que pacientes com certas assinaturas basais de interferon só conseguiram responder de forma eficaz aos bloqueios anti-PD1 da imunoterapia depois de terem o seu sinal de interferon cirurgicamente calibrado por um inibidor de JAK. Conhecer a linha de base do paciente muda completamente a estratégia de ataque da medicina. É um verdadeiro divisor de águas. E a cereja do bolo aqui é a estabilidade de tudo isso. Como a conclusão central do estudo faz questão de destacar, as características imunológicas e do microbioma coordenadas são estáveis dentro dos indivíduos ao longo do tempo. Ou seja, não estamos falando de flutuações temporárias porque alguém comeu algo diferente ontem. É uma característica basal e duradoura da biologia humana, comprovada ao longo de mais de um ano de monitoramento rigoroso. O que nos deixa com uma reflexão bastante provocativa para encerrar a nossa análise. Se hoje já sabemos com tanta certeza que o microbioma intestinal cria um termostato imunológico estável que determina nossa resposta a tudo, desde uma simples vacina até tratamentos de câncer, o que o amanhã nos reserva? Estaríamos à beira de uma nova era, onde poderíamos projetar terapias microbianas perfeitamente seguras e personalizadas para reajustar o nosso próprio mostrador interno, blindando a nossa saúde de dentro para fora? Sem dúvida alguma, esta é uma descoberta que abre caminho para uma medicina revolucionária.